Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. É uma citação de Josué, ao qual ele já se declarava que o descanso era merecido para o povo que estava lutando desde da conquista da terra prometida. Enfim, o povo agora estava à posse da terra, tinha batalhado bastante, conquistado várias partes dessa terra prometida, e agora o povo merecia descanso. E ele reuniu todo o povo. Tanto é que um pouquinho antes dessa citação, ele vê com Gad, Ruben e Manassés do leste para que voltem ao pelo menos à região da oeste do Rio Jordão e lá descansem. Né? E esse povo, ele até constrói não é um monumento, mas tipo uma motivação de celebração ao qual aquela celebração era envolvido com um tom de gratidão a tudo que Deus tem feito. É claro que fez alguns tipos de discórdias ali entre as pessoas que estavam ali na terra, mas eles acabaram entrando em não somente em conflito, mas eles resolveram essa discussão. Olha, esse monumento ele não é em tom de sacrifício ou idolatria ou outros tipos de Deus. Esse monumento, esse tipo de celebração é para agradecer por tudo o que Deus tinha feito. Então resolveu-se o assunto ali a respeito dessa celebração, e Josué ele acaba convocando o restante das pessoas que faziam parte do povo, que não era para esquecer do que Moisés tinham instruídos a eles, e que eles poderiam permanecer ali e continuar a conquistar a terra. Me parece ali que Josué já estava se declarando que logo ele não estaria mais com o povo e que o povo já deveria tomar como um guia, né, esses ensinamentos ao qual Moisés tinha deixado. Pois bem, Josué faz essa declaração para o povo se acalmar e até acaba distribuindo um pouco de terras ali, né, para tipos de refúgio e também para tipos de funções. As colheitas estavam se tornando normais agora, as plantações já estavam se desenvolvendo como eram, os animais já estavam começando a ficarem fortes, mas também o povo de Israel eles conseguiam ver os tipos de inimigos que estavam nas fronteiras. Né? Então o povo de Israel estava em paz, estava em segurança, mas as nações, né, que lutavam contra Israel e tentando retomar essa terra, né, desse pedaço de Canaã, eles estavam ainda na fronteira e o povo estava vendo isso, e Josué exclamando que não se misturem com esse tipo de povo, não façam alianças com esse tipo de povo, não se deem em casamento para esse tipo de povo. Tanto é que as alianças e os acordos feitos nesse tempo ao qual eu estou relatando era mais acordo de troca de favores. Né? Muitas vezes se faziam casamentos para se envolver com as propriedades de outros tipos de reis, de outros tipos de reinados, e entraria até em tipos de negociações, né? Envolveram animais e até possíveis armas. Deixa eu usufruir desse texto para uma aplicação pessoal hoje. Josué declara ali para não se misturar com esses tipos de pessoas, não se misturar com esses tipos de assuntos e tipos de lideranças. Né? Nos dias de hoje, cuidado com o que você se envolve. Cuidado com o que você se discute. E deixa eu aplicar aqui pelo menos para os líderes. Né? Acredito que também, né, toda pessoa ela é líder de si mesmo, mas deixa eu apontar aqui o líder que lidera outras pessoas. Né? E até levando em consideração ministerial mesmo, que se envolve com igreja, que se envolve com grupos específicos dentro das igrejas, tipos de comunhão, tipos de confraternização, de eventos e por fim. Essa dedicação de não se misturar com aquilo que provocaria mal, que provocaria até pedra de tropeço para as outras pessoas ali do próprio povo, Josué estava dizendo: ignore isso, fique longe disso. Aos líderes aqui, ao qual estou mencionando,
cuidado com o envolvimento, né, de assuntos que não é proveitoso para o ministério. Cuidado com o envolvimento com situações que não é nem proveitoso nem para sua casa, nem para sua família, e você acaba se envolvendo, né? E é claro que o tom ministerial ele acaba querendo ajudar as pessoas, querer estar perto das pessoas, mas tomem cuidado se é necessário você estar envolvido com os tipos de problemas. E é claro que o pastor, né, e eu estou falando aqui não o pastor que está sendo chamado simplesmente por algum tipo de fama ou algum tipo de dinheiro. Não é esse pastor, não. Estou me referindo ao pastor que tem chamado, o pastor a qual Deus chamou e ele está fazendo a obra fielmente e sinceramente, mediante a oração e Bíblia, né? Estou falando desse pastor. Muitas vezes esse pastor, ele liderando a comunidade, ele acaba acatando esses testemunhos e o pastor acaba, né, assumindo o compromisso de ajudar com cesta básica, com alguns tipos de medicamentos ou alguns auxílios, né? Então o pastor acaba até se envolvendo um pouco com esses tipos de problema para ajudar a comunidade. Mas o pastor ele não deve levar para sua casa, né? Não deve levar para os seus filhos, né? Muitas vezes o aquecimento de apavoramento dentro do ministério, que muitas vezes causa esses tipos de choques, acaba levando para casa e acaba frustrando até a vida conjugal e até a vida com os filhos também. E fora, né, esse tipo de ministério, né, as pessoas que lideram também fazem quase que o papel do pastor, cuidado também para levar para suas amizades, para não considerarem esses tipos de assuntos, para conversar em rodas de amigos, para discutirem em grupos de redes sociais. Tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa confiou tanto em você para dar credibilidade à sua confiança ou aos seus conselhos, você acaba espalhando isso para o resto da comunidade. Não é legal. E na aplicação aqui ao qual Josué estava aplicando, não se envolva com reclamações, não se envolva com aquilo que pode trazer mal, né? Se você perceber que algumas pessoas da igreja mesmo, onde você está falando de, olha, aquele casamento parece que não deu certo, olha, parece que sabe aqueles tipos de picuinhas, olha, também aquele líder lá não deveria ser assim, não se mistura com isso, se afaste, né? E não fique reclamando com isso, se afaste. Olha o conselho de Josué. Não se envolva com isso, não faça aliança com esse tipo de situação, com esse tipo de povo. Então, você que segue a Deus, que serve a Deus em oração, em tom de disciplina, em tom de justiça e aplica a maneira da santidade de Deus expressada em Cristo, não se envolva com esses tipos. Eu vou colocar aqui, desculpa o meu populacho, de picuinhas, desses tipos de grupinhos que só falam mal, às vezes nem sabe o que está acontecendo, nem está por dentro do porquê que tal pessoa tomou tal senso de discussão, tal senso de certeza da resposta, e muitas vezes está reclamando ali só porque gosta de reclamar. Não se envolva com isso. E você, líder ministerial, além de não se envolver, influenciar as pessoas para não se envolverem também e não ficarem com essas picuinhas ali dentro da igreja e muito menos fora da igreja, né? Em grupos familiares, em grupos evangelísticos, evitar essas picuinhas. De fato, que a comunidade, que a igreja expressem a santidade de Deus e que creia, né, que esse Deus deu seu Filho unigênito, e esse Filho, o Jesus, o Cristo, ele é único e suficiente Salvador e Senhor. Essa é a propriedade máxima ao qual a igreja ela tem responsabilidade de divulgar. E nessa divulgação, nessa responsabilidade, que não haja pelo menos a cobertura desses tipos de problemas. E é claro, todas as igrejas, né, indiferente do tipo de placa ou do tipo até de devoção, eles têm sim conflitos, choques, problemas, mas que esses problemas e choques não estejam acima da divulgação da verdade de Deus aos homens. Então, despreze esses tipos de picuinha, esses tipos de conversa e estimule as pessoas a não estarem fazendo isso dentro da igreja e a não praticarem isso. Pois bem, meu nome é Evandro Soares, eu acredito que eu esteja influenciando você com vídeos iguais a este. Saindo desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva nesse canal. Até mais e tchau!